Olá, eu sou outra vez o Celso Varga Vilmer, o mesmo. Essa é a segunda palestra sobre Deva Democracia. Deva Democracia, eu só coloco Deva antes, que quer dizer anjo da guarda, para dar um diferencial e chamar a atenção para vocês que isso aqui é uma teoria de democracia diferente. Não é minha, ela foi usada no meu doutorado de educação na PUC-Rio e basicamente ela é baseada em Piaget e John Rawls. Eu vou falar de Piaget hoje, Jean Piaget, e vou falar de John Rawls no próximo encontro, ou no adiante. Enfim, a primeira coisa que eu quero dizer foi como eu comecei da outra vez, essa roupa preta é em homenagem a doutoras e doutores, enfermeiros, enfermeiras, pessoal assistente, médico que faleceu ajudando a população brasileira ou o mundo afora, né? Essas pessoas são assim heróis para mim e elas foram a motivação principal para eu resolver fazer alguma coisa pelo país, digamos assim, né? Então eu tenho heróis para me mirar e sempre homenageio essas pessoas. A segunda coisa é que tem um amarelinho aqui no canto que é uma referência. Eu vi esse movimento na televisão do amarelo, o pessoal vestindo amarelo, sobre democratas, democracia, e espontaneamente eu me deu vontade de fazer essas palestras também para isso. Eu tenho uma versão sobre democracia, eu acho que vale a pena conversar sobre isso e expor ela para quem quiser aproveitá-la, certo? Algumas coisas assim importantes. Eu fiz da outra vez e vou continuar fazendo. Eu vou falar muito da minha vida pessoal, passar um pouco do histórico dela, por alguns motivos. Para eu poder embasar mais ou menos, você compreender de onde é que vem minha formação, o que eu fiz para eu estar me colocando nesse lugar que eu estou, falando sobre essas coisas, né? Então eu venho contando às vezes até da minha infância escolar. Hoje eu vou falar da minha infância escolar outra vez, na escola pública. Eu acho, e por outro motivo também, eu acho que eu falando de coisas pessoais, eu sei mais intimamente do que eu estou falando, eu sei como a coisa me tocou, né? E eu acho que fica mais sincero, melhor, ok? Eu tenho uma outra justificativa assim, muito íntima. Algumas pessoas vão achar que eu vou começar a fazer uma chantagem emocional agora, mas eu vou explicar depois. A coisa de foi em 2012, eu tinha um sinal aqui no braço, um sinal preto, uma ilhazinha pretinha, bonitinha, uma ilhota. E eu fui um momento numa dermatologista, fiz um check-up geral, ela não viu coisa nenhuma. Quando eu estou saindo, eu falei para ela, isso aqui tem algum problema? Enfim, ela fez o teste, realmente tinha um problema. Eu estava com o início de um câncer, um melanoma, aqui no meu braço, um câncer de pele. Extraí, sucesso. Quando as pessoas me perguntavam depois, mas e aí, ele era maligno, benigno? Eu disse, não sei, não quero saber. Eu meio tentei ignorar, mas na real eu sabia, ele era maligno mesmo, ele era maligno. Eu podia ter morrido se eu ficasse mais algum tempo com isso, porque dizem que dissemina muito rápido o câncer de pele. Sobrevivi. Nesse momento que eu estou falando com vocês, eu posso jurar que eu não tenho nenhuma coisa que esteja ameaçando a minha vida, não estou com coisa nenhuma, não estou fazendo chantagem emocional, porque eu não sou terminal em coisa nenhuma, graças a Deus. Pode ser que amanhã seja diferente, mas agora eu me sinto assim. Eu sei que isso me caiu com um dado de realidade muito forte. E eu não sei como é que as outras pessoas veem isso, mas para mim ficou muito claro que eu só vivo essa vida. E eu vou morrer e vai acabar tudo. Então eu corri para providenciar aquilo que eu achava mais importante. Eu tentei fazer um capital intelectual, um trabalho, criar uma empresa, fazer uma coisa bonita para meus filhos. Isso está em andamento, é um trabalho filosófico que eu amo. E aí, isso foi um ponto importante. E um outro foi essa consequência agora, nesse momento. Quando veio essa pandemia, e especialmente quando faleceram todo esse corpo médico, isso me doeu muito, eu decidi, eu vou falar o que eu tenho para dizer, e quando eu tiver que sair para uma melhor, que saia para uma melhor. Quando o barquinho dos elfos vier me buscar, eu vou junto, como Gandalf, eu sou um young Gandalf. Enfim, mas eu decidi que eu ia começar a falar as coisas que eu acho importantes. Eu acho que eu tenho colaborações, como eu falei da outra vez, eu acho que eu tenho uma dívida com o povo brasileiro, porque eu fui bolsista há muito tempo e isso custa uma grana. Manter um aluno de doutorado que, como eu, abandonou o doutorado em matemática para mais tarde fazer o doutorado em educação, eu
Não é que eu tenha jogado fora aquele dinheiro, eu capitalizei tudo aquilo com muito fervor. Eu aprendi muita matemática, eu tenho muita honra daquilo, mas eu abandonei um doutorado no meio e esse dinheiro não virou um doutor em matemática. Enfim, eu acho que quem é bolsista sabe disso. Eu estou trazendo uma coisa aqui muito interessante, que é o João Jablonski, uma pessoa que eu conheço desde pequenininho, amigo dos meus filhos, brincou com eles, a gente ia fim de semana todo mundo, com os pais dele e tudo, no Jardim Botânico. E João Jablonski, eu fiquei extremamente surpreso, depois de anos que eu não encontrava com ele, hoje ele é formado em um engenheiro e ele está fazendo isso aqui, ele tem um Instagram, simples.mate, é ponto, né? Não é tracinho não, né? Simples.mate, simples.mate, esse é o perfil dele no Instagram. Ele tem aulas maravilhosas sobre ensino de matemática para a população aprender. Ele está ajudando quem quiser fazer vestibular a entrar no Instagram dele e aprender. Então, João, para mim, é um exemplo disso que eu chamo de ensino democrático. Ele está democratizando o conhecimento dele. É uma pessoa da Zona Sul, um garoto da Zona Sul, que estudou na mesma escola que meus filhos, uma escola progressista. A gente gostava muito, acredito que ele também. E o resultado foi isso. Quando você tem uma escola progressista democrática, e eu vou explicar depois por que eu digo que a escola dele era democrática, dá nisso que eu com muito orgulho apresento João Jablonski, que eu chamava de Johnny, e que tem esse Instagram. Por favor, frequentem isso. O nosso tema que eu vou conversar hoje é a democracia na ótica do indivíduo, segundo Piaget. Então é isso, me deu vontade de começar a contar as coisas, tá bom? Eu quero começar talvez pelo que vocês achem a parte um pouquinho mais lenta, e depois talvez eu fale bastante mais da minha vida pessoal. Vou completar uma coisa aqui, fazer um marketing da pior qualidade, mas não é marketing porque a edição está esgotada, então eu não vou ganhar dinheiro nenhum se você comprar esse livro. Associado ao trabalho do João, eu pedi para minha filha recomendar para ele esse livro daqui, produzido pelo Senac Rio de Janeiro. Eu fui o coordenador de matemática e é aquilo, tudo que eu queria na minha vida de matemático ter ensinado para a população. Está aqui dentro, é um trabalho extremamente bonito, e se vocês encontrarem no sebo, bota na minha conta. Enfim, é um livro bom e a tentativa foi muito honesta de fazer uma matemática fascinante para quem tem dificuldade de aprender. As 4 operações, coisas assim bem bacanas, bem simples, e um trabalho feito em equipe, com escritório de design, com um jornalista, com uma pessoa de comunicação, uma pedagoga, uma equipe completa, professor de matemática, coordenador de matemática. Enfim, me orgulhei muito desse trabalho, e como ele está esgotado, eu não estou fazendo propaganda, não vou ganhar dinheiro nenhum, já ganhei, foi muito bom, mas pode ser que você encontre no sebo. Como eu falei, eu vou começar pela leitura, que é uma parte que talvez vocês achem um pouco mais assim, lenta. Vou tentar animar um pouco, mas eu acho que é importante porque é uma parte da minha tese, botei aqui, isso é um trecho, um pedaço da minha tese, que é essa que foi publicada em 2002, quando eu defendi no Departamento de Educação da PUC-Rio, orientação da professora Maria Aparecida Mamed Neves, com uma coorientação do professor filósofo Leandro Conder, um trabalho que eu amo. E esse o trecho que eu quero ler para vocês, é uma página e pouco, tá bom? Aguenta firme aí, abre o teu refresquinho, vamos nessa. Depois a gente pode ser que consiga postar o texto também por escrito para você ver. Democracia na ótica do indivíduo para Piaget, Jean Piaget. Entre outras perspectivas sobre a questão da democracia, uma que vale a pena investigar é certamente a perspectiva moral a partir do indivíduo. Qual seja a democracia vista como forma moral de relacionamento interpessoal. 2 pessoas. Na linha desenvolvida por Piaget. Piaget trabalhou o material que viria a constituir sua obra O Juízo Moral na Criança, de 1932, simultaneamente de modo teórico e empírico. Para a sua empiria, teve os anos de infância de suas 3 filhas, com quem convivia de perto e de quem observava o crescimento global como pessoas, em termos físicos, cognitivos, morais, sociais, etc. Ao longo desses anos, Piaget também conversou, era uma entrevista segundo um método clínico de pesquisa muito utilizado por ele, dezenas de crianças em escola de Neuchâtel, que é a cidade dele, e Genebra, estudando seus pontos de vista, raciocínio e atitudes frente a controvérsias morais propostas por ele. O Juízo Moral na Criança, certamente, a obra que inaugura o estudo científico da moralidade, mostra como construtos teóricos podem surgir naturalmente de uma leitura atenta dos dados empíricos.
Em toda ela, ilustrando constantemente a discussão da teoria, estão as falas das crianças, suas respostas e argumentos sobre questões relativas à mentira, justiça, reciprocidade, a solidariedade e outros tópicos morais. A partir desse trabalho de pesquisa duradouro, fecundo, cientificamente estruturado e empiricamente muito bem concebido, Piaget chega à conclusão de que o ser humano, em sua vida social e vida interior, vive as situações e os problemas morais em termos de duas lógicas. Parênteses, vocês vão se lembrar da metáfora que eu fiz com a praia na primeira reunião. Tais lógicas são a lógica da coação e a lógica da cooperação. A coação é a regra moral que o bebê primeiro conhece e com a qual permanecerá também ao longo de sua vida. É a regra da autoridade e da submissão, que a criança cedo toma conhecimento na prática com seus pais e outros adultos, professores muito especialmente. Piaget analisou com detalhes, entre outras situações, o comportamento das crianças no jogo de bolinha de gude e o pique-esconde com as crianças, as meninas, desculpe, e o pique-esconde com as meninas. Observou que, para os menores, as crianças menores, as regras do jogo eram eternas, vinham de um passado distante, ou tinham sido criadas por seus pais ou avós, sendo assim, eram para valer. No entanto, ao mesmo tempo em que eram imutáveis, essas regras não eram respeitadas. Ou seja, a lógica que valia era da autoridade da coação. Mas quando esta se distraía, a regra podia ser transgredida. Para as crianças maiores, por outro lado, as regras tinham nascido delas mesmas, escolhidas por consenso. Ao mesmo tempo, estranhamente, essas regras de todos tendiam a ser respeitadas por cada qual. Piaget deu a esse curioso fenômeno o nome de paradoxo do egocentrismo. Já que egocêntrica é a posição que a criança pequena ocupa, oposta à posição sociocêntrica, ainda por vir, em que a criança julga que todos veem a regra como ela, na lógica autoritária da coação e da transgressão. Conforme cresce a criança progressivamente no trato com outras crianças, vem a entrar em contato com uma outra lógica a sustentar a relação com os outros, cooperação. As regras não são mais vistas como exteriores e imponderáveis, mas passíveis de serem violadas quando a oportunidade se apresente, para se tornarem agora acordos entre os participantes. Roubar no jogo deixa de ser uma questão apenas de oportunidade. Passa a ser uma atitude que, repetida pelos outros, dado que a regra vale para todos, sendo de todos, né, torna o jogo inviável e sem sentido. A regra não roubar agora passa a ser fruto do consenso dos jogadores e deve por isso ser respeitada, em benefício de todos. Dito assim, pode até soar ingênua essa constatação. No entanto, se a classe política brasileira, e democraticamente falando, não apenas elas, fizesse de fato uso dessa obviedade, não teríamos chegado ao quadro nacional que já veremos descrito por Francisco Werford, de 1984, no capítulo adiante. Nem chegado na instrumentalização da ideia de democracia entre nós. O respeito à regra toma forma de um benefício maior do que o benefício em si, nessa lógica da cooperação. Piaget afirma que ao longo de nossas vidas estamos o tempo todo alternando entre essas duas regras morais, coação e cooperação, conforme as pessoas e as situações se apresentam. Entretanto, insiste, é de se esperar que a regra da cooperação vá cada vez mais ganhando espaço na vida do indivíduo. Significa, simplificando, que o indivíduo deve amadurecer moralmente, buscando sempre mais as situações, não mais de coação e autoritarismo, como é comum na infância, mas de cooperação e democracia. As bases para tal valorização das práticas intersubjetivas na construção da personalidade democrática estão não só em Piaget, mas também em outros autores referenciais, como José Puig assinala em seu livro A Construção da Personalidade Moral, na página 96. Vou ler um trecho de José Puig.
Se retrocedemos um pouco na argumentação para retomar o tema da construção social da consciência moral, temos de nos referir novamente aos trabalhos de Mead, Margaret Mead, Vygotsky, Lev Vygotsky, e também de Jean Piaget. Para esses autores, a sociedade é anterior à consciência individual, ou, dito de outro modo, a consciência moral de cada indivíduo parte e se nutre de sua história social. A inter-relação com os demais é a chave que nos permitirá explicar o aparecimento das modalidades heteronômica e autônoma da consciência moral. Como Fernando Vidal, mostra em seu artigo Immanence, Affectivité et Démocratie dans les juices morales chez l'enfant, que é o livro do Piaget, que está aqui, que depois eu mostro, está aqui do lado, como Fernando Vidal mostra, a noção de democracia é absolutamente central para Piaget em sua obra. Não se trata para ele apenas de um conceito filosófico ou político, mas de uma experiência moral viva, uma prática experimentável por qualquer pessoa. Essa prática pode, inclusive, ser ensinada, praticada na escola. Vou falar de João Jablons, viu? Na escola, com exemplos vivenciados pelas próprias crianças quando apropriado. Dessa forma, Piaget chegou a produzir vários artigos onde deixou claro seu interesse pelo tema da democratização na escola e onde exibiu seu apoio a algumas experiências de escolas democráticas então em curso. Essa via de experiência de democracia na escola parece-me muito promissora, além de absolutamente nada marginal ou alternativa, como proposta para tornar a democracia cada vez mais o modus vivendi dos cidadãos e da sociedade. Vou então deter-me um pouco sobre esse ponto. Estou completando, viu? A questão moral sempre interessou pensadores de todas as épocas e origens, desde bem antes de Platão e Aristóteles, chegando posteriormente a constar nos escritos, só para citar alguns, de Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, William James, Émile Durkheim, etc. Devemos reconhecer que os trabalhos de moral desses anteriores e outros autores em geral, esse ponto é importante, consistem em reflexões do autor sobre a questão moral nos diversos aspectos de destrinchamento do objeto de estudo. Incluem-se na linha da filosofia ou da psicologia da consciência, na qual o autor escreve sua teoria não só a partir de um processo de reflexão, mas também de introspecção, de um exame de consciência de como ele próprio vive e vê a questão moral. Note-se, o dado importante é que todos os trabalhos sobre moral antes de Piaget dispensaram a empiria controlada, a experiência viva das pessoas, satisfazendo o que observavam nas pessoas em geral na construção de suas teorias. Piaget foi de fato o primeiro cientista da questão moral. Creio que isso já consiste em um forte argumento para que a sua verdadeiramente revolucionária contribuição sobre a democratização da escola seja levada a sério. Afinal, hoje sabemos como o sentido de democracia se transmite. Aqui estão, a meu ver, a verdadeira revolução e a verdadeira democracia. Tá bom? Bom, vou resumir aqui o finalzinho. Um aspecto bem relevante a ser lembrado é que Piaget foi o primeiro pensador a estudar a moral in loco, ali onde ela nasce, nas crianças. Esse negócio do aspecto da criança é fundamental, pessoal. Enquanto Durkheim, que Piaget respeitava muito, apenas reafirmava em sua teoria a opinião de que as ideias morais são transmitidas do adulto para a criança heteronomicamente. Piaget, ao examinar pela primeira vez cientificamente uma sociedade livre de adultos, como na situação do jogo infantil, foi capaz de observar que, na realidade, a transmissão das atitudes e das ideias morais se dá de modo primordial entre crianças coetâneas, de mesma idade. Isso é fundamental, não é o adulto que passa a moral para a criança, segundo Piaget, é a criança da idade dela. Tal aprendizagem implicará na posterior adoção de regras autônomas no lugar da heteronomia nascida da assimetria inerente à relação da criança com o adulto. Foi esse ambiente científico privilegiado, uma sociedade de crianças, que mais até do que a experiência de Piaget com suas filhas, que é sempre uma relação assimétrica, logo coercitiva, tornou visível esse fato que até então havia escapado aos pensadores. O corolário natural dessa descoberta é simplesmente que é possível democratizar o indivíduo e a sociedade.
E esta é uma constatação cuja relevância para a vida humana daqui para frente merece ser reconhecida. É possível democratizar as pessoas quando elas são crianças. Completa Piaget. Experiências e situações pedagógicas frequentes da criança com seus coetâneos e outras crianças, envolvendo decisões morais, constituem excelente via para a formação do valor democracia na criança. Considero essa possibilidade trazida pela teoria moral de Piaget como a sua maior marca de qualidade, aquilo com a qual ela mais pode contribuir para a democratização das práticas e das relações humanas, e daí para o aperfeiçoamento de nosso convívio em sociedade. Isso também justifica essa pequena incursão na abordagem da democracia do ponto de vista piagetiano. Um golinho d'água para eu continuar aqui. Espero que vocês tenham gostado do texto. Eu fiz questão de colocar, não gosto de falar muito em linguagem acadêmica, como eu sei que é, mas isso é uma parte de uma tese de doutorado. Eu sei que muitos professores podem estar me ouvindo e eles querem saber qual é a base disso tudo que eu estou dizendo. Como eu acho que é um texto que dá para encarar 10 minutinhos, eu fiz questão de botar para vocês, ok? Por que eu vou voltar para o Joãozinho e já vou apagar isso aqui? Joãozinho estudou numa escola democrática. Eu não sei se isso aqui foi influência fundamental na vida dele. Já falei, tenho muito orgulho de conhecer o João e vê-lo fazer um trabalho desse tipo. Empatia total com o que eu penso. Eu penso em democratizar o conhecimento, gratuidade é fundamental. João estudou na escola que meus filhos estudaram, uma escola de elite, na Zona Sul, progressista, fantástica. Por que eu digo isso? Porque um dia eu entrei na sala de aula de meu filho, quando ele tinha talvez 4, 5, 6 anos de idade, eu não me lembro, e vi escrito atrás da porta as regras de comportamento da turminha. E claro, eu olhei, você percebe a caligrafia da professora, evidentemente, mas a autoria das regras é da criança, era da criança. Eu não sei se a escola continuou fazendo isso nos outros estágios, eu não sei qual é a importância que isso possa ter para a escola, essa escola dos meus filhos, agora eles já estão formados, estão grandes, mas isso para mim me marcou profundamente. Eu sou piagetiano, eu acredito no Piaget cognitivo e nesse aqui então eu sou ídolo, ele é meu ídolo total. E eu fiquei impressionado com isso, as regras formuladas pelas crianças. Quando uma criança fala, a outra escuta. Cada um vai no banheiro uma vez. Quando a professora fala, a gente escuta. Enfim, eles tinham formulado tudo aquilo e eles funcionavam dentro disso. Então, eu não quero me adiantar nesse ponto completamente, mas eu estou trazendo uma coisa com a outra. A gente forma gente desse gabarito quando a gente trata as crianças cientificamente como o Piaget percebeu. As regras de comportamento das crianças devem ser formuladas pelas crianças de mesma idade. O adulto não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu estou falando de milhares de anos, pessoal. Eu estou falando de pré-Aristóteles e pré-Platão. Todos erraram nesse ponto. Todos. Porque não são cientistas. Só por isso. Eu, até hoje, me considero cientista. Eu sou um matemático, eu sou um doutor em educação e eu me considero cientista. Tudo que eu falo aqui, eu falo me situando como uma pessoa cientista. Então, é com essa é o retorno que eu quero dar para meus colegas acadêmicos, de que existe embasamento para dizer que a escola deveria colocar a criança com a idade dela, todas juntas, formulando as regras de convívio. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Eu espero ter um dia aqui que eu fale da escola de uma maneira geral, de lado a lado, desde os pequenininhos até a universidade. Nota é um assunto que a gente tem que conversar. Aluno receber nota é uma das coisas mais absurdas que existe no mundo. Mas tudo isso vem a caminho. A gente ainda tem muita coisa para falar, ok? Vamos voltar um pouquinho então lá para trás, né? Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Alguns pontos dessa leitura. A primeira coisa que a gente percebe é que moral, o que é moral? Não tem nada a ver com alguma coisa que você pense ligado à religião, dogma religioso, patriotismo. Moral não tem nada a ver com isso. Segundo Piaget, moral nasce quando duas pessoas se encontram, quando duas pessoas se tocam, quando uma fala com a outra, quando os interesses de uma e de outra se encontram, que pode ser choque ou pode ser uma coisa harmoniosa, acontece o fenômeno moral. É simples assim. Por isso é que nós estamos estudando na ótica do indivíduo.
ok? Pensei uma situação assim, bem bobinha, só para ilustrar para você. Duas pessoas andando no deserto, uma vem de lá, uma vem de cá, elas vão se cruzar, elas não se conhecem. Podem uma passar pela outra e fingir que não viu ou não viu mesmo. Não aconteceu nenhum fato moral nisso. Se uma pessoa conhece a outra e finge que não vê, eu acho que já começa a acontecer um fato moral, porque tem um reconhecimento ali e ela não quis falar por algum motivo, não estou condenando, evidentemente, não é isso que se trata. Pode acontecer uma coisa de uma questão moral de uma ordem muito complicada, por exemplo, digamos, um dele reconhece que o outro está fugindo da lei e ele vai prender esse cara, enfim, pode acontecer uma ordem que vem de cima, eu vou falar em algum momento essa questão do sistema, né? Mas enfim, nesses momentos começa a acontecer um fato moral. Um pode atacar o outro para tentar roubar, eles estão no deserto ali, não tem ninguém vendo, então de repente a ordem moral da coação aparece com uma violência enorme, né? Um está coagindo o outro, me dá o teu dinheiro, senão eu te mato, isso é coação, evidente. Eu estava na minha, eu não estou pensando em nada, de repente eu sou obrigado a fazer alguma coisa em relação a uma resposta, porque alguém está me apontando uma arma. Coação, né? Evidente. Ou pode acontecer uma cooperação, ele virar para mim e dizer, olha, você está vindo dali, o que tem lá? É legal? Você conheceu algum bar legal? Devo visitar? Posso comer em algum lugar? Ou coisa e tal? Ou o contrário, eu virar e dizer, olha, não vem por ali não, que ali está tendo uma epidemia, não vai para esse lugar. E aí, de repente, uma pessoa que eu não conhecia, travei um contato altamente moral com ele. Eu podia ir dormir, por exemplo, olha outra situação, eu passava por ele, não falei coisa nenhuma, deixa ele para lá onde tem epidemia, mas eu ia dormir de noite e virar e dizer, caraca, meu, eu podia ter tratado aquele cara com mais respeito, eu podia ter salvado a vida dele. Enfim, tudo isso é moral, começa a acontecer uma coisa moral, né? De várias ordens, tanto cooperativas, amistosas e de entendimento, de uma certa maneira, como agressivas e de coação, tudo isso pode acontecer, certo? Como é que a gente vai educar, então, um ser humano a ser um ser humano democrático? O Piaget falou, deu a fórmula, isso é científico, pessoal. Eu sei que a esquerda não gosta de Piaget, eu não sei porquê, eu quando convivi na universidade eu vi isso. Toda hora que eu falava de Piaget, alguém citava Vygotsky, o que era russo e parecia que era mais socialista do que Piaget, só não lendo a biografia do Piaget de Fernando Vidal para saber. Piaget era socialista e era um cristão profundo, uma pessoa altamente religiosa e ao mesmo tempo um cientista de vanguarda. Enfim, mas isso daqui é ciência. Então, se a pessoa abrir mão dos preconceitos que ela tenha em relação à direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, não sei o quê, escuta um autor que é a autoridade máxima em moralidade, o único cientista da moral. E ele mudou o conceito do que é isso. E descobriu um fato que para mim é um teorema capital da moralidade piagetiana, que crianças da mesma idade é que se educam moralmente. Isso não dá para depois, no final da vida, voltar atrás e moralizar uma pessoa que já é adulta. Eu quero falar em algum momento, eu acho que hoje não vou voltar, na primeira aula, na primeira palestra tinha um quadro aqui muito polêmico talvez, que eu botei 4 categorias de cidadãos, entre aspas, cidadão é uma palavra a ser conversada. Do lado esquerdo eu botei as pessoas mais desprivilegiadas pela sociedade, que eu chamei dos aviltados. Eles não só não têm cidadania, como eles são ofendidos. Eu chamei os não cidadãos, que são aquelas pessoas que têm o direito, mas não conseguem exercer, nem é chutado, não é cuspido, não é nada, mas não é, o direito dela não é exercido. No meu patamar, no meu entendimento, as crianças estão nesse lugar, são não cidadãs. Elas não têm o direito dela reconhecido porque a lei diz outra coisa, a lei da criança e do adolescente diz outra coisa que a gente não está fazendo. Então elas são não cidadãos para mim. Cidadãos, eu me coloquei no meio, médio, eu sou uma pessoa média, enfim. Não é um lugar de honra que eu estou me colocando, eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero trazer todo mundo para esse sentimento de que ser democrata é a única maneira que o nosso país pode ser de ponta, né? A única coisa. E o último quadro aqui da direita, eu botei provocante mesmo, os privilegiados. Eu esse também até pior do que isso, eu ia chamar de os usurpadores. Mas eu botei privilegiados para amenizar um pouco, são as pessoas egoístas. Você não vai dizer que não conhece, porque a gente liga a televisão que a fita passa toda, né? Só para completar também alguma coisa de hoje, porque a coisa foi por aí, eu estou absolutamente em estado de revolta profunda com o que está acontecendo no país. Uma das razões para eu falar para vocês a respeito de moralidade não tem nada a ver com religião, é porque a gente está vendo em que deu quando a gente mistura religião e política. Nos 3 níveis o Rio de Janeiro está sendo massacrado, no municipal, no estadual e no federal. E isso tudo porque essas 3 pessoas são ligadas à religião, nada contra a religião de cada um, mas não dá certo. Não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa respeitar a outra pessoa.
Então, eu trouxe aqui heroicamente, porque uma pessoa que eu gosto muito me deu de presente, a biografia, a autobiografia da Greta, ou a biografia autorizada pelo menos. Greta Thunberg é uma das 5 pessoas que eu quero homenagear no final. São 5 mulheres, minhas 5 fadas. Essa é a fada branca. Para mim, essa menina, essa moça, representa a revolução do futuro. A gente está vilipendiando as crianças até agora, a gente não tem respeito por elas, a gente não respeita nem o direito que elas têm de crescer em harmonia uma com as outras. O bullying é favorecido pelo adulto, porque ele não reconhece que o que a criança tinha que fazer era conviver com a criança da mesma idade e o adulto sair fora. Sair fora. Eu vou falar disso com mais calma. O que eu penso sobre a escola desde os pequenininhos, tá bom? Mas a Greta, para mim, é uma heroína, porque é uma pessoa com uma síndrome autista que poderia perfeitamente estar no lugar que todas as iguais a ela estão na nossa sociedade, relegadas num canto, estudando numa escola especial, deveriam estar junto de todo mundo, aproveitando todo mundo, socializando com todo mundo. E essa menina, do fundo do silêncio dela, saiu para gritar para o mundo essa estupidez, esse crime, esse autoritarismo que estão fazendo com a Amazônia. É o governo mais autoritário que eu poderia imaginar. Você releva a opinião da parcela completa da população. Eu duvido que alguma criança diga que a Amazônia tem que acontecer o que está acontecendo com ela. Então isso é um profundo de respeito com a população brasileira. Usar o nosso maior patrimônio moral e ambiental diante do mundo para o egoísmo de uns poucos, esses usurpadores, filha da mãe que eu falo aqui, ainda vai cair na cabeça dessas pessoas. Eu vou dizer para você nesse momento qual vai ser a minha revolução do futuro. Essas crianças, menores ainda do que ela, um dia vão entrar em casa e vão botar moral com o avô. E vão dizer, vovô, se você não parar de destruir a Amazônia, não precisa olhar na minha cara nunca mais. E eu duvido, pessoal, que um avô aguente ouvir isso de um neto ou de uma neta que ele ama. A única coisa que um covarde desse pode amar na vida é um neto ou uma neta. Pois esses um dia vão ouvir essa criatura daqui e vão dar moral e a gente vai ver se esse mundo não muda, tá bom? Bom, esse aqui é o livro do Piaget. Eu ainda tenho, acho que uns 20 minutinhos que eu posso conversar, não sei se eu vou gastar a tua pilha toda assim. É só para vocês saberem, eu coloquei a referência aqui. Todas as nossas palestras vão ter referência, isso é fundamental também. Eu sou altamente incompleto nesses temas todos. Mas eu amo tudo isso que eu estudei, eu dei minha opinião, eu fiz uma tese de doutorado e esse material é disponível. Celso Braga Vilma, 2002, PUC-Rio, Departamento de Educação. Vocês vão encontrar o meu trabalho lá. E esses são os autores que viraram a minha vida. Quando eu saí de uma matemática, uma ciência exata, para ir para ciências humanas, eu vi Jesus, com todo o respeito que eu tenho por Jesus. Toda vez que eu falar nisso, é com profundo respeito. É um ídolo number one. Quero falar algumas coisas assim sensíveis, dessas que eu gosto de me escrachar aqui na tua frente. Bullying, a coisa mais detestável que pode acontecer. Por que ela acontece? Eu vou simplificar muitíssimo. Claro que começa desde pequeno. E por quê? Porque pais e mães e coisa e tal têm opinião em casa, a criança escuta aquilo e vai para lá e joga outra coisa. Eu vou contar uma coisa minha, porque, enfim, é bom a gente sofrer com coisas que da qual a gente se lamenta. E eu fui de escola pública e anos depois agora eu me dei conta que eu pratiquei um bullyingzinho, sim. Eu pratiquei um bullyingzinho. Eu vou contar para vocês o que foi. Eu na época não tinha conta que era isso, não. Aliás, o bullying para mim está um pouco relacionado, talvez seja a contraface do BFF, Best Friend Forever. Porque às vezes a gente pratica bullying num infelizinho ou numa infelizinha para a gente ficar rindo com o nosso amiguinho. E era esse o meu caso. Eu tinha um brother igualzinho a mim, parecidão, lourinho, pequenininho, da minha altura, magrinho, não sei o quê, e a gente era uma dupla, né? Tenho uma recordação maravilhosa desse garoto até hoje. Foi uma das 2 amizades da minha vida, assim, memoráveis. Mas, enfim, para nós era engraçado zoar da menina. Engraçado zoar da Nancy. Esse é o nome da menina. Nancy, se você estiver ouvindo do lado de cá, pode ter certeza, eu hoje me arrependo disso muito. A gente estava na Escola Equador, em Vila Isabel, entre 1956 e 1959, eu fiz o primário com a dona Lígia. Você foi minha colega, se você estiver ouvindo, meus respeitos, minha desculpa. Mas o que acontecia? Eu zoava, a gente zoava da menina, a gente ria dela. Negra, bonitinha.
possivelmente mais mocinha do que as meninas que a gente via em volta branquinha, a gente estava naquele momento que começa a ficar com sangue quente, possivelmente a gente ria dela e zoava dela por causa disso, era ameaçado talvez pela menina. Quando eu digo zoava, a gente não ria, não falava, não fazia ela chorar, não tinha nada disso, mas ela olhava pra gente e a gente começava a rir que nem duas hienas estúpidas. E isso pra mim é um bullying da pior qualidade. É horrível você ter uma pessoa que está se aproximando de você e você está rejeitando porque tem alguém que já faz um timinho aqui contigo. Então, eu tenho um horror disso que eu pratiquei e sinto muito mesmo. Acho que... Bom, na escola onde meus filhos estudaram, eu cheguei a perguntar para eles, vocês viram bullying acontecer lá? Não, pai, eu acho que bullying não tem lá. Então, eu tenho esperanças de que quando uma escola pratica isso que eu estou dizendo, regras formuladas pelas próprias crianças, a vida corre diferente e a gente acaba formando pessoas democratas. Esse é a minha esperança, tá certo? Falando um pouquinho da escola, eu acho que a maneira da gente vencer tudo isso que a gente vê que a gente não gosta, preconceito racial, preconceito contra gênero, aqui está colocado que claramente, quando eu entendo o ser humano, eu estou falando de todas as pessoas, isso não é assunto para nós, respeito profundamente qualquer opção que a pessoa tenha nessa condição. Religião, tudo isso faz as pessoas umas baterem com as outras. Então, qual é a fórmula simples? Bota todo mundo junto desde pequenininho. Todas as classes sociais misturadas, todos os perfis possíveis que você possa trazer. Deve ter criança com... Eu não vou falar deficiência cognitiva porque a professora Ana Branco, que é uma mestra para mim, me ensinou. Chama-se divergência cognitiva. Uma criança autista ou com Down, ou com outros distúrbios, hoje, tem uma divergência cognitiva, ela tem um modo de funcionar cognitivamente diferente, único, singular. E às vezes, como é o caso de Greta Thunberg, brilhante, brilhante. Essas pessoas são brilhantes. Então, para a escola pequena, que eu posso falar hoje, não sei se vai dar tempo de avançar um pouco mais sobre as outras, a ideia era essa. Pega a escola do jeito que ela está, não faça modificação nenhuma. Toda vez que você tenta fazer uma modificação radical na escola, as pessoas ficam com medo de perder o emprego. Os professores, todo mundo. Não mexa, deixa todo mundo igual, mas não interfira com a regra da criança. Atrás da portinha, deixa ela formular a regra e fecha a porta e deixa o pau comer lá dentro. Porque uma criança não vai fazer bullying em outra, porque todas elas são vulneráveis em algum ponto. Outro dia eu vi, não sei de quem, uma história de um grupinho de 2 ou 3 crianças pequenas, uma fala para a outra, ele tem 2 pais, ou falou, ela tem 2 mães, ou ele tem 2 mães, sei lá. O outro virou o pequenininho que estava do lado e falou, e daí? E é isso, e daí? E daí, né? Enfim, então se você bota todas as crianças juntas, se uma não tem o bracinho, a outra não enxerga bem. Agora, o que acontece é que não pode ser só por isso. Vai ter uma questão financeira profunda. Então, a gente vai precisar que tenha pessoas com capital que acreditem que a solução da esquerda não vai levar mais a lugar nenhum e, de repente, vão tentar fazer uma escola piagetiana, democrática, e dar a chance. Então, acredito que os intelectuais brasileiros poderiam ajudar, já que eles têm um pouco, espera-se uma cabeça um pouco mais aberta, não posso esperar que um empresário daquele tipo que eu escrevi aqui, um daqueles privilegiados, né, queira fazer isso, pode ser até, eu vou tentar apostar até que eu possa convencer uma pessoa dessa. Mas a minha esperança maior é que um intelectual, por exemplo, um artista, uma pessoa esclarecida, que tem filhos na escola, entenda que ele tem que ajudar a patrocinar a escola para quem não tem dinheiro para pagar. Tem que fazer uma vaquinha de todo mundo e montar uma escola onde a gente tenha criança de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as religiões, de todos os jeitos, com todos os formatos. Isso é rico para todo mundo. Uma das últimas minhas frases de hoje, a escola não é o lugar de ensinar. Isso é uma das coisas. A escola é o lugar de você socializar a criança. Ela não merece ficar em casa, nenhuma delas. Todas elas merecem ir para a escola. Nota que tem que dar, esquece, forget it. Se a criança é pequenininha, a gente está falando de ensino básico, esquece nota, esquece, pelo amor de Deus, tá bom? Esquece, isso não tem nada a ver de importante. Deixa eu ver aqui, sim, adorei a frase do Jacques Cousteau, aliás, vale a pena ver esse filme, Pantera Cor-de-Rosa, é infernal, e essa frase linda que o Jacques Cousteau, né, Steve Martin, fala para Emily Mortimer, que é a beldade que ele está na hora, e ele cita essa frase: política é onde a ganância usa a máscara da moralidade. Eu achei isso assim
brilhante num filme cômico, mas é a mais absoluta verdade. Eu botei aqui também para a gente entender o que é moral, o que é moralidade, né? Ganância, eu acho que a gente tem uma ideia legal, porque a gente não falta exemplos sobre isso, né? O que mais que tem aqui que eu possa falar? Já botei bibliografia. Sim, está acabando por hoje. Eu acho que na palestra que vem eu falo outras coisas aí. Eu acho que já deu para chocar você um pouquinho. Nós vamos falar sobre o mundo da vida e sistema, possivelmente. Eu acho que essa é uma boa ideia. Ou talvez eu fale sobre a ótica do Rawls, tá bom? Eu não me lembro qual que eu escrevi aqui na ordem, mas mais ou menos é isso daí. E esse aqui, quando eu falar de sistema e mundo da vida, a gente pode trocar por Mary Poppins versus Darth Vader. Um é um, o outro é outro, tá bom? A gente se encontra no terceiro. Um abraço para você. Obrigado pela tua atenção, viu? Mesmo não estando sabendo se você está ouvindo.